Olá, seja bem-vindo ao site livros-amigos.com.br. O meu nome é Edson Cândido e hoje nós vamos estar falando sobre o livro O Faraó Merneptah. Nós, como católicos, sempre ouvimos falar a respeito da história de Moisés, que é uma história deveras fascinante. Mas, nessa história, nós, que nos chegou através da Bíblia, nós temos a versão contada pelos judeus, que nessa época aqui eram conhecidos como povo hebreu. Mas nós não temos uma visão ou não sabemos a parte dos egípcios. E como em tudo é bom você saber os dois lados da moeda, então por isso foi escrito este livro, O Conde, o Faraó Merneptah, escrito por Conde Rochester, psicografado por Vera Krijanovsky, que era uma médium russa, e segundo o que afirma aqui o Conde Rochester, ele é a reencarnação do faraó Merneptah. Ou seja, quando Moisés buscou libertar o povo hebreu, ele entrou em flagrante embate com o faraó da época. E esse faraó, o faraó Merneptah, era o próprio Rochester, que escreveu este livro. Esse livro é interessante porque ele não segue os padrões normais dos livros espíritas, dos romances comuns. Porque ele não escreve, assim, com as próprias mãos, o que aconteceu na época. Ele faz uma espécie de retrospecto, mas buscando entrevistar 4 espíritos que, na época, puderam acompanhar a história de Moisés. E essa história, ele vai colocando. Então, primeiro, ele coloca aqui a entrevista, ou seja, a história de Termutz, que era sua filha, que era sua irmã, porque ele era filho de Ramsés II, e Termutz era sua irmã, também filha de Ramsés II. E o que acontece? Ele conta primeiro a história de Termutz, depois ele vai e entrevista Necho, que era um dos seus comandantes da sua guarda, que pôde verificar todos os momentos, todos os embates que aconteceram entre o faraó e entre Moisés. Depois ele entrevista um rapaz chamado Pinéia, que segundo o que coloca aqui, foi um rapaz que morria de amores por uma moça chamada Esmaragda, e ele busca Pinéia unir forças com Moisés para poder fugir junto com Esmaragda naquele êxodo que saiu do Egito, e raptando essa moça. E o que acontece? E no final, eles fazem a retrospectiva. A última pessoa que vai falar aqui nesse livro é a própria Esmaragda, contando então a sua história, os seus problemas com Pinéia e onde Moisés se envolvia nessa história também. É uma história de bastidores muito interessante, que nos faz pensar a respeito de como que as coisas chegam para nós através da história oficial. Não quero dizer que este livro esteja com a razão, mas ele toca muito pela questão da lógica que ele vai apresentando, dos motivos de tudo o que ocorre. E é indiscutível que Moisés tinha uma missão planetária muito importante, mas talvez ele pudesse ter, segundo o que esse livro coloca, pudesse ter utilizado de meios mais suaves para conseguir as suas realizações. Mas também o que acontece aqui são certas revelações que esse livro traz. Segundo a história nos passa, a mãe de Moisés era Jocedebe, e ela colocou o menino num rio por causa de uma perseguição, por causa que o faraó na época estava muito preocupado com o fato dos hebreus estarem se reproduzindo muito rapidamente. Mas esse livro aqui já fala de uma outra situação. Diz que um dos maiores, vamos dizer assim, sacerdotes egípcios teve um sonho premonitório dizendo que dos filhos dos hebreus haveria de surgir o maior dos inimigos do Egito. Então, o que eles pensaram? Era um homem, isso era certeza. Então, o que eles fariam? Matariam a criança no berço, ou seja, por isso que o faraó deu a ordem
para que todo filho, homem, hebreu, fosse assassinado logo após o parto. Mas o que eles não contavam é que o menino foi colocado nas águas, numa cesta de vime, flutuou e foi parar nos braços de Termutes, que se tornou a mãe adotiva de Moisés. Mas se você ler, isso conta a história oficial, mas se você ler este livro aqui, talvez não tenha sido bem assim, porque segundo o que ele conta, na realidade, isso foi só uma forma de desviar as atenções, porque na realidade Moisés seria filho da própria Termutes, realmente, de um caso que ela teve com um judeu, num relacionamento que era um tanto que não seria aceito, ainda mais com relação à realeza, de um povo dominante com um povo escravo, do qual ela se relacionou com um escravo de nome Tamar. Mas a trama segue, são colocadas muitas coisas aqui, são muitos fatos realmente interessantes, e que eu acho que vale a pena nós estarmos lendo, refletindo e aprendendo com os personagens, porque a gente verifica que Moisés utilizou-se de recursos relacionados à força, explica por que ele ficou 40 anos longe do Egito depois que ele matou um soldado, e que na realidade ele não ficou apenas no deserto, como diz a história oficial, mas ele foi buscar conhecimento durante 40 anos para poder realizar, depois a libertação do povo hebreu, na Índia e principalmente na Caldeia, no qual aquela época lá a Babilônia era a metrópole central da Caldeia. Então o que acontece? Ele buscou muitos conhecimentos com esse povo, né, principalmente no ocultismo, na magia, e utilizou-se desses recursos depois para poder libertar o povo. Sem dúvida existia inspiração divina? Existia, porque aqui ele realiza até um determinado momento uma sessão muito parecida com uma sessão espírita, no qual aparece um espírito chamado Cristina Christi, e esse espírito alerta ele que ele teria dois caminhos. Ele poderia buscar usar dos conhecimentos que ele adquiriu da magia, inclusive para tirar o povo hebreu à força, ou ele poderia usar desses mesmos recursos para poder ajudar o faraó no momento decisivo, e com essa ajuda ele poderia mais tarde pedir a libertação do povo hebreu, e que com certeza seria concedida através de uma intervenção do plano espiritual superior, e o que facilitaria toda a missão dele. Ele explica também aqui por que Moisés ficou 40 anos andando em círculos em um deserto, no qual ele precisaria apenas de 3 meses para poder atravessá-lo de um lado ao outro. Então são muitos esclarecimentos interessantes sobre essa história, e é um livro, assim, uma leitura que eu acho que é recomendadíssima e que vai nos fazer pensar a respeito da missão de Moisés, de como ela foi desenvolvida e das consequências que existem quando você busca desenvolver a sua missão e talvez não segue à risca aquilo que é recomendado pelo plano espiritual superior. Porque a gente vê que em determinado momento Moisés passou por muitas dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Ele teve revoltas durante o deserto, nos 40 anos, teve que determinar a morte de milhares de pessoas num único dia após essas revoltas. Existiram influências externas de outros povos, lutas, guerras, além das rebeliões, existiram aqueles momentos em que o povo vacilou na fé, acabava querendo cultuar os antigos deuses egípcios, e existiram muitas coisas que aconteceram, inclusive no final ele não pode entrar na Terra Prometida. E tudo isso foi advertido a ele pelo plano espiritual. Então, leiam o Faraó Merneptah. Se quiserem, podem adquirir esse livro na nossa loja virtual. Ali no site é só clicar livros-amigos.com.br/loja. O link vai estar abaixo. E, por favor, dá um joinha se você gostou dessa resenha. Dá um joinha aí no nosso vídeo e acesse o nosso site e também se inscreva na nossa newsletter para poder receber mais conteúdos via e-mail. Um grande abraço e até a próxima.